Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Eu sou o professor Lucas Limberti e nós estamos começando aqui a nossa aula. Se literatura é arte, a gente vai ter que pensar um pouquinho o que é arte. Claro, sabendo o que é arte, eu vou para a ramificação do texto literário, tudo bem? Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui algumas características e a primeira delas é pensando que eu estou caracterizando literatura, mas na verdade estou caracterizando arte, tá? Vou fazer algumas comparações, discutir com vocês sobre alguns outros gêneros, justamente para a gente poder criar um conceito que ajude muito você, porque assim, o que eu percebo com os alunos é que quando eles se deparam com um poema, por exemplo, quantos e quantos alunos têm dificuldade de ler um poema? Por que há essa dificuldade? Muitas vezes porque vai lidar com o poema como se fosse um texto técnico ou um texto científico, e na verdade ali nós estamos falando de um texto que é um texto artístico. E o que você precisa levar em consideração quando for analisar um texto artístico? Eu estou falando que isso serve para todos os vestibulares, mas que no caso do Enem isso é fundamental estar ali colocado nas competências e nas habilidades. Existe uma competência específica para se pensar arte, uma específica para se pensar literatura, mas elas são colocadas na sequência, como se uma coisa fosse parte integrante da outra. E o primeiro ponto que eu levanto aqui com vocês é justamente a ideia de técnica, né? Vejam, para se fazer obra de arte é preciso ter uma técnica específica. Não adianta você ir para a obra de arte assim no improviso, né? A não ser que o improviso seja uma técnica específica de um artista que está se experimentando naquela circunstância. Mas sempre nós teremos a técnica como um fundamento artístico. Veja, porque assim, pensa comigo, eu dou um quadro em branco na sua mão e dou um pincel e um pouco de tinta. Você é capaz de pegar e fazer assim, ó, pintei a Mona Lisa? Não, né? Então quer dizer, eu te dou um violão, você toca uma música perfeitamente com todos os acordes, mostrando a sua técnica de arpejo, as pestanas e dominando a clave de sol e a clave de fá? Não, até porque clave de fá não toca o violão, mas tudo bem. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: toda obra de arte precisa de uma técnica, né? E essa técnica, no fim das contas, ela está diretamente ligada aos pressupostos daquela arte em si. Aliás, faço um comentário aqui. Quais são as artes que existem, né? Se vocês já pararam para pensar. Ou se já ouviram falar naquele conceito das 7 artes, né? Hoje em dia se concebe, enfim, a possibilidade de construir outros gêneros artísticos, mas os fundamentais, inclusive, tinham 6 durante muito tempo, até que no começo do século XX apareceu a 7ª arte, que era o cinema, mas pensem comigo, pintura, escultura, dança, teatro, música, literatura e cinema. Essas são as 7. Podemos pensar na possibilidade de fotografia entrar, né? Nós temos grandes, enfim, fotógrafos que são artistas, pensar, por exemplo, em Sebastião Salgado e tal. Agora, a questão que eu quero também construir aqui com vocês é a possibilidade de, por exemplo, fotografia é arte, tudo bem, é arte. Mas uma selfie, sabe aquela selfie que a gente tira no elevador? Será que aquela selfie do elevador, quando tá arrumadinho assim, arrumadinha para ir pra balada, será que aquilo é balada, né? Enfim, para as festas e tal? Será que aquilo é arte? Enfim, ao final dessa aula, eu espero que você tenha elementos técnicos e subsídios para poder responder quando alguma situação dessa for colocada em sua frente. Portanto, será que isso é arte ou não? Bom, primeiro ponto, precisa de uma técnica, né? E se você pensar na técnica de poesia, veja, olha que interessante, na técnica de literatura, veja, olha que interessante, você tem bom, eu falei do quadro, eu falei do violão, mas você quer escrever um poema? Você precisa dominar a regra de metrificação, pensar no conceito de verso, conceito de estrofe. Se você for escrever uma história, você precisa saber que ela tem uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax, um desfecho. Na apresentação né, surgem os personagens, o espaço, o tempo. No desenvolvimento vai aparecer o conflito, no clímax o conflito chega ao ponto máximo, no desfecho a resolução do conflito, enfim, saber questões como foco narrativo, enfim, você vai escrever uma epopeia, ela tem uma característica, você vai escrever um texto dramático, ela tem outra, escrever para teatro, roteiro de cinema, enfim, cada um dos gêneros,
Ele quer que você saiba e domine, por exemplo, a natureza dos textos, as estruturas dos textos, tudo bem? Né, a tipologia, os gêneros, tudo isso é técnica. O autor, quando ele senta para escrever, ele pensa, puxa, eu vou escrever um romance, eu vou escrever um conto, eu vou escrever uma crônica. Qual técnica que eu preciso ter para desenvolver isso, tudo bem? Então, nesse ponto da aula, eu espero ter convencido vocês que para fazer obra de arte é preciso de técnica. Mesmo que ainda tenha algum aluno aí pensando assim, puxa, mas eu já fui uma vez num museu, professor, e vi um quadro todo rabiscado assim, umas coisas estranhas. Eu olhei para aquilo e falei, isso aí não é arte não, né? Isso aí meu irmãozinho de 3 anos de idade faz, né? Vejam, se aquele quadro que está na parede de um museu está ali, pensem, no mínimo ele tem ali uma função, então ele foi, né, tinha uma pessoa que organizou a exposição, essa pessoa está ali com uma perspectiva, porque daí nós vamos pensar nos conceitos da arte abstrata, na subjetivação dos olhares, e esse abstração e subjetivação também são técnicas artísticas. As pessoas têm dificuldade de perceber quando alguma coisa é abstrata, né? E a abstração é técnica, tudo bem? De qualquer forma, eu estou falando e aqui discutindo com vocês sobre a técnica, mas eu poderia, enfim, pensar em outras coisas, como a técnica da não técnica, a subjetivação, mas essas coisas são mais complexas. Como eu disse para vocês, essa é uma aula de conceitos básicos, tá bom? Bom, pessoal, bons estudos, um beijão no coração de todo mundo, espero que vocês tenham curtido a aula aí e até a próxima!